O conto tem que ter um final ou é preferível deixar em suspense para o leitor imaginar? Virgínia, alguns autores dizem que tem dois tipos de conto: os contos de atmosfera e os contos de acontecimento. Nos contos de atmosfera, o mais importante não é o final. O mais importante é a tensão criada pela história, que por vezes, inclusive, é insolúvel, não vai ter um final. Já nos contos de acontecimento, o mais importante é o final. Se tirar o final da história, a história não funciona. Por exemplo, O Pai contra a Mãe do Machado de Assis. Pai contra Mãe é um ótimo exemplo de conto de acontecimento. O final é o mais importante. Já o conto Missa do Galo, do Machado de Assis, é um exemplo de conto de atmosfera. Poderia continuar aquela história por muito tempo, porque não é o final não resolve a história. O final é uma interrupção até daquele conflito. Outro exemplo que eu costumo usar no curso é o Angústia, do Chekhov. Então, no caso dos contos que são contos de acontecimento, que o final é que vai dar sentido para o conto, ele precisa ter algum desfecho. Não quer dizer que vai resolver a vida do personagem, mas ele tem que ter algum desfecho para que ele faça sentido. Então, eu dou um exemplo assim: a pessoa vai escrever sobre um assalto ao banco. Aí ela começa a história com um casal na fila do banco. O casal ele nem se toca, nem se olha direito, eles estão brabos um com o outro. Aí vem os ladrões, entram no banco, mandam todo mundo se render e começa a assaltar lá o cofre. De repente o conto acaba. Ah, mas é final aberto, isso é muito moderno, é muito chique. Não, na minha opinião é final interrompido, não é final aberto. Se houve um assalto no banco, esse é o conflito. Como termina? Pode terminar com eles matando todo mundo, pode terminar com o casal prendendo os assaltantes, pode terminar com os assaltantes matando o casal, algo ou matando ele e ela ficando desesperada, matando ela ficando desesperada, ele ficando desesperado. Então precisa haver algum tipo de acontecimento ali. Porém, essa história pode ser assim. O casal começa com o casal focado nele, a gente percebe que o casal tá ali em litígio, tá numa situação complicada. Vem o assaltante entra no banco, cria toda uma tensão. Quando ele entra no cofre, ou quando ele aponta a arma para o casal, os dois se dão a mão, ou os dois se abraçam. Esse texto pode acabar. Por quê? Porque o arco narrativo desse conto era a relação do casal. E a relação do casal, no momento de estresse, ela foi refeita, ela voltou a acontecer. O arco narrativo está completo. Então vai parecer que o texto foi interrompido, vai parecer que o final ficou em aberto. Mas para o foco do texto, que era a relação do casal, para aquele conflito, lembrem, o conto é a história do conflito. Para aquele conflito, não ficou em aberto. O final é um final fechado. Certo? Para aí que agora as perguntas estão mais rápidas do que eu aqui, isso é bom. O Bantu lá, o Augusto Silva. Quem escreve bons contos, escreverá bons mini-contos ou microcontos? Não sei, Bantu, não acho. Acho claro que todo mundo pode escrever bons textos de vários gêneros, né? Mas não necessariamente. A pessoa pode ser boa em escrever narrativas longas, não ser boa em escrever contos. Ela pode ser boa em escrever mini-contos e pode não ser boa para escrever contos. Eu digo que a gente às vezes tem mão para uma coisa ou para outra, né? Então, não necessariamente. Acho que é uma boa, é uma possibilidade. E tem outra coisa, né? Como o mini conto é muito curto, é bom de brincar, é bom de testar. E assim acaba que todo mundo escrevendo lá 10, 15, 20 mini contos. A pessoa que entendeu o conceito vai fazer 3, 4, 5 mini contos muito bons. Porque ele é um texto fácil de escrever, reescrever, apagar, fazer outro. Esse aspecto é uma vantagem do mini conto. Aliás, o Machado de Assis tem uma frase que ele diz assim: a vantagem do conto em relação ao romance é que os contos, pelo menos, são curtos. Então, se a pessoa não gostou do conto, pelo menos ela perdeu pouco tempo. E se ela está escrevendo o texto e não ficou bom, ela fica mais fácil também de revisar e de arrumar. Fabiola pergunta se a metáfora pode ser usada no conto. Claro, Fabiola, pode sim. As figuras de linguagem como um todo, a metáfora é uma delas, elas estão aí para ser usada em toda a literatura, inclusive textos não ficcionais. Mas a literatura é onde a gente usa mais figuras de linguagem. Então, na poesia, a figura de linguagem é a sua essência. Talvez o mais importante da poesia seja esse jogo com a linguagem. Na narrativa, a estrutura narrativa, a história, ela é importante, tanto quanto, pelo menos, o uso das palavras das figuras de linguagem. Mas a gente pode usar, sim, metáforas em crônicas, em contos, e se usa. Tá? O que mais temos aqui?
Pessoal perguntando quanto custa o curso, quanto tempo dura. Eu não vou aqui dar muitos detalhes para não perder o tempo do vídeo, mas aqui, ó, www.formaçãodescritores.com.br. Entra lá no nosso site, dá uma olhadinha no projeto. A ideia é ser um curso de longa duração, que cada semana tem uma aula ao vivo e também é no Zoom, não é no YouTube, tá? Então vocês podem participar, podem falar, vão ver os colegas. E tanto estou estranhando aqui, tá, no YouTube, que eu não tenho interlocutor, né? Não consigo nem beber água. Nas aulas o pessoal pergunta, a gente dá tempo de dialogar. E também é um curso que a cada mês troca o assunto, troca o módulo e troca o professor. Então vocês vão ter contato aí com pelo menos 12 professores. Alguns professores dão módulo 1 e 2, por isso que são 15 módulos, mas às vezes tem um pouquinho menos de professores. Então vocês vão ter contato com muitos escritores, professores aí, que também dá uma diversidade e uma visão de conjunto mais interessante. Ó, aqui é o Eunício. Eu tenho preferência por dar poesias e crônicas, mas os contos me despertam interesse. Eunício, eu sempre digo que quem entra num curso desse, quem está começando, tem que experimentar de tudo. Roteiro, poesia, crônica, conto, até narrativa longa. Porque, primeiro, que pode ser que vocês descubram que adoram roteiro, adoraram roteiro e não sabiam. Segundo, porque a gente vai pegar técnicas de cada gênero para o nosso texto, para a nossa carreira. Então, há técnicas da poesia importantíssimas para quem escreve crônica. Há técnicas da ficção importantes para quem escreve crônica. Há técnicas da crônica importantes para quem escreve ficção. Eu, no livro que estou montando agora, que é um livro de crônicas de viagem, tem um conto inteiro em forma de diálogo, uma crônica inteira em forma de diálogo. Tem uma crônica narrada por um personagem. Então, brincar com os limites dos gêneros, usando técnicas de outros gêneros, é muito interessante, é muito útil e torna o texto mais criativo. Eu acho que a gente cada vez mais tem que conseguir ser criativo sem ser incompreensível, até para nos diferenciar da IA, da inteligência artificial, das máquinas, desses textos mais óbvios. Ó, agora o pessoal os nossos lovers, tem haters e lovers, né? Obrigado, Vera. Vera vai gravar conosco uma live em algum momento aí. A Eunice, essa ideia é para aprender, obrigado. A Lilian também. Pergunta da Daiane. Depois eu vou pegar uma da Lucimar aqui. É mais difícil usar fluxo de pensamento em contos? Tem como escrever um conto só com fluxo de pensamento? Tem sim, Daiane. Tem vários textos do Joyce, Virginia Woolf e autores mais contemporâneos que são feitos em fluxo de consciência, fluxo de pensamento. Se eu não me engano, o Paulo Faccioli tem um no livro dele, Primeira Pessoa. Então é possível, sim. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil como autor e como leitor. Mas há pessoas que gostam, que conseguem desenvolver um bom fluxo de consciência, um bom fluxo de pensamento. E há sim contos, há narrativas longas até assim. Mas há exemplos de contos escritos dessa forma, sem dúvidas. O Tércio pergunta o seguinte: o que é mais difícil? Ser muito bom escrever conto ou miniconto? Tércio, depende da pessoa. É que nem perguntar o que é mais difícil: ser bom zagueiro ou um bom atacante, bom goleiro ou bom meio-campo. Isso depende, né? Depende do perfil. Tem autores que têm mais facilidade com a concisão, tem autores que têm mais facilidade com o humor, tem autores com mais facilidade com a desenvolvimento de cenas. Então depende. Isso vale para outros gêneros, né? É mais fácil fazer poesia, fazer narrativa longa, fazer roteiro. Depende. O grande segredo, aliás, e por isso que eu acho que no curso vocês têm que passar por todos os gêneros, é descobrir em que eu sou bom. O que eu escrevo um pouquinho melhor do que os outros? O que eu escrevo com mais facilidade? Eu tenho me descoberto nas crônicas, que eu sempre gostei de ler, mas nunca tinha escrito. Então não dá para a gente saber, Ter, sem experimentar. Cada um de nós vai ter habilidade, vai ter mão para uma coisa e pode mudar com o tempo, né? Pode ser que em certa fase da vida a pessoa escreva poesia e pode ser que em certo momento ela comece a fazer contos. Isso pode mudar também. Vamos ver mais uma ou duas perguntinhas aqui. Essa aqui já foi. A Lucimar. Meus contos dificilmente chegam a 1000 palavras. Fico me perguntando o que torna um conto rico ou pobre, pois às vezes parece que deveria colocar algum conflito existencial no meio. Lucimar, não existe um tema. Alguém perguntou também se existem temas interessantes para contos. Eu acho que os temas também são muito variados e depende muito mais do autor. Que tema que eu vou tornar interessante porque eu tenho algo a escrever sobre ele. Então eu não acho que precise ter conflito existencial. Agora, é claro, o conto em geral ele precisa ter um conflito
mais pontual, mais aparente, e o ideal é que ele tenha algo mais profundo, um conflito mais profundo. Nesse exemplo que eu dei do casal que está na fila do banco, o banco é assaltado. Nós temos o conflito do assalto, nós temos o conflito da briga de casal, só que a gente pode ter, por exemplo, uma discussão deles em relação a filhos, a estarem esgotados, a não ter quem ajude com os filhos, sobre ter que trabalhar e cuidar de filho, preocupado que o filho está em casa sozinho. E aí a gente tem, num plano de subtexto, uma discussão um pouco mais complexa, mais social, que é a relação da sociedade de hoje com os pais, com as mães, com ter filhos. Então, não só um conflito existencial, pode ser um conflito social, mas sim, os bons contos eles conseguem ter uma história aparente, uma história pontual, a história daquele conflito que a gente está lendo, e num outro grau de profundidade, uma história mais profunda. E é por isso que nós, leitores, gostamos daqueles textos, porque a história do personagem X não é a nossa história. A gente está lendo como curiosidade, mas o que ele sentiu, a dor que ele sentiu, a gente vai sentir junto. Esse exemplo que eu dei agora do filme do Netflix, Amigo Extraordinário, que é um senhor que um ET cai na casa dele e a história se passa por aí. No fundo, a história do senhor e do ET é uma história meio bobinha. É uma história que não nos emocionaria. Mas não é sobre isso a história. É sobre solidão, é sobre o lugar das pessoas idosas na sociedade, é sobre etarismo, é sobre a correria do dia a dia. E isso sim nos envolve. Então não é que ele seja existencial, ele é social, ele é universal. Tem uma frase boa também, que o conto ele quer ser universal e atemporal. A pretensão do conto é ser universal e atemporal. A crônica não. A crônica ela é local e regional.